Olha aí, ó, escreva a fórmula matemática que expresse a lei de cada uma das funções abaixo. Então temos dois exemplos aí, né? O exemplo A está dizendo assim, uma firma, deixa eu deixar escrito aqui, ó, uma firma, perdão, aqui, uma firma que conserta televisores cobra uma taxa de R$ 40 de visita e 20 por hora de mão de obra, né? Então o preço P, que deve se pagar aí pelo conserto de um televisor, é dado em função do número de horas, tá? Como é que a gente faz uma expressão para representar essa função aí? Uma lei de formação para ela. Vamos pensar o seguinte: sempre vai cobrar R$ 40 e depois vai adicionando 20. Quer dizer, se a pessoa fica lá, chegou só pela visita, seria 0 horas, né? Então, mas já cobrou 40. 40 mais, ó, seria assim, olha, o preço, né, num momento como esse, seria 40 mais o R$ 20 a cada hora. Quantas horas foram? Zero. Então, eu não estou afim de saber o resultado nesse caso. Ele me pede a lei que expressa. Então, eu não vou ficar pensando no cálculo, não, tá? Se ele ficar mais tempo, então, ó, por exemplo, vai pagar os 40 fixo, mais os 20. Vamos pensar que ficou 1 hora, vezes 1. Vamos só mais um aqui, olha. Se ficar 2 horas, 40 mais 20. Então, olha só o que está variando. A única coisa que está variando é essa quantidade de horas. E você concorda que o preço, então, depende dessa quantidade de horas? Né? Porque cada tempo que fica lá, o preço aumenta. Né? Então, olha a expressão aqui, olha. Nós temos um preço que depende do valor de entrada. Que valor de entrada é esse? A quantidade de horas que está como H. Né? Aqui, ó, está como H para nós. Preço que depende de H, é isso que eu estou lendo aqui, né? Função preço por H. Isso é sempre igual a 40, que é a taxa fixa cobrada, mais o 20, que sempre apareceu também, vezes, aí ao invés de eu colocar um número, eu vou colocar exatamente o H, que representa a quantidade de horas qualquer. E aí está a nossa expressão, que representa essa funçãozinha aí, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nessa letra B, ó. Um fabricante produz objetos a um custo de R$ 12 a unidade. Vendendo-os a 20, né, por R$ 20 a unidade, né? Portanto, o lucro Y do fabricante é dado em função do número X de unidades produzidas. Beleza. Ora, o que é lucro? O custo dele é 12. Então, vou pensar o que é lucro aqui, tá? Por unidade. Então, lucro de uma unidade. Aliás, deveria ser por uma unidade, né? Mas vamos lá. O lucro por uma unidade, pessoal, é 20, que é o preço de venda, subtraído 12 ali, ó. 20 menos 12. Portanto, esse lucro, né, por unidade é de R$ 8. Aí ele fala que são vendidas X unidades, né? O lucro é Y. Então, olha, o lucro Y é igual aos R$ 8 vezes uma quantidade X produzida. Então, se produzir um, é o mesmo exemplo aqui, ó, só que sem o 40. Se produzir um, então 8 vezes uma unidade produzida e vendida, né? Se produzir 2, 8 vezes duas unidades produzidas e vendidas. De onde veio o 8? Do 20 menos 12, porque está falando em lucro. Então eu tenho que pegar o preço de venda e tirar desse preço de venda o que eu gastei, né? O que foi custo. Tá aí também a nossa expressão, tá? Geralmente quando se usa y, a gente não põe y que depende de x não, tá? Mas também é possível, beleza? Essa letrinha aqui ela varia, mas geralmente o y é exatamente para substituir essa letra, geralmente f de x, né, ou p de h. Tudo bem? Então, beleza.